Pessoal, Goiás 0, Atlético 1. O Atlético, nesse momento, está no G4 da Série B. O Novo Horizontino pode ultrapassar o Atlético, mas o Atlético está de volta à condição de favorito ao acesso. Não dá para você imaginar, nesse período, numa arrancada decisiva como essas, que a camisa do Atlético também não vai pesar e a gente vai ter dois times de novo na Série A no ano que vem. Foi o melhor jogo do Atlético no ano, foi a grande atuação do Atlético na temporada, talvez tenha sido o melhor jogo do Atlético desde aquele jogo com o Palmeiras ano passado, ainda com o Cuca, quando o Atlético vence e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Méritos de um time que não desistiu. Apesar do time ter algumas dificuldades táticas no jogo, um certo espaço um pouco grande no meio-campo, um pouco de dificuldade pelos lados, principalmente no primeiro tempo, o que o Odair Hellmann pensou para o jogo acabou funcionando. E por isso ele merece também os seus elogios. Mas as atuações individuais do Atlético, Santos muito seguro, Benavides bem, Terã absoluto, uma atuação de gala do colombiano. Arthur Dias, outro muito bem. O Atlético tendo mais destaques no meio-campo, um Zapelli que apareceu mais no segundo tempo, um Julimar muito importante e um Kevin Viveiros decisivo. Vale registrar que o Mendonça também fez um bom jogo. Mas é claro que se o Atlético fosse vencer esse jogo e fosse entrar de novo no G4 da Série B, a vitória passaria pelo Viveiros. Eu falei há algumas semanas, naquele período em que o Atlético conquistava as vitórias, que o Viveiros ele entrega pelo menos 3 chances claras de gol para o time do Atlético. E isso aconteceu mais uma vez lá na Serrinha. No primeiro tempo ele recebe um passe do Zapelli e chuta na rede pelo lado de fora. No segundo tempo ele recebe um passe precioso do Julimar e faz o gol. E depois ele recebe um cruzamento do Léo Déric e chuta mal, chuta para fora. Mas ele tendo 3 chances, uma certamente ele guarda. E foi o que aconteceu. E foi o gol da vitória do Atlético diante do Goiás. O Atlético enfrentaria um adversário claramente tenso. Por mais que o Goiás tivesse voltado ao G4 após vencer o Criciúma fora de casa, havia uma questão envolvendo os jogos dentro da Serrinha, né? No estádio Alê Pinheiro, fora de casa, no caso, para o Atlético. E aí o que acontece? O Atlético começa a jogar, a equilibrar as ações, no início de jogo muito agitado, teve até aquele chutando o Tadeu, bem ali no início do jogo, mas o Atlético começa a ajustar o seu jogo, principalmente na marcação adiantada, que eram os momentos em que o Atlético se sentia melhor dentro de campo, e o Goiás se enervava, e mais, a torcida passou a se enervar. Quando vem o segundo tempo e o Atlético faz 1-0, no primeiro lance após o gol do Atlético diante do Goiás, a torcida que estava no estádio vaiou o zagueiro Messias. Ali houve a desconexão, talvez o ponto que faltava para o Atlético garantir a vitória. Porque do outro lado havia um time claramente nervoso, claramente sem confiança e com uma torcida que não estava apoiando. E por mais que boa parte do estádio tentasse apoiar, a sensação que se tinha vendo o jogo pela TV é que o estádio, o ambiente do jogo já não era para o Goiás. Tanto que, se a gente for avaliar o jogo após o gol do Atlético, tem uma pressão, tem uma blitz do Goiás, tem a tentativa e cruza e tenta e arrisca e chuta e busca de algum jeito. Mas quem tem chance para matar o jogo é o Atlético. Pelo menos em 2 chances claríssimas, aquela do Viveiros e a do Mendonça, que foi um pouquinho antes até desse lance em que o Viveiros recebe do Léo Déric e chuta para fora. Uma vitória gigante do Atlético, que coloca o time no G4, pode ainda terminar a rodada fora, mas entra de novo como favorito, como eu disse, a briga pelo acesso. Agora o Atlético tem Volta Redonda, Ferroviária e América. Não tem nem discussão. São 9 pontos. E se o Atlético somar esses 9, o Atlético muito provavelmente estará na Série A no ano de 2026. Um abraço.